pro assunto, que é envelhecimento populacional, causas do envelhecimento e da queda de filhos por pepeca, não é isso? Isso, por fecundidade, é isso. A causa do envelhecimento é o aumento da longevidade, né? Quer dizer, você tem uma população que não está sendo reciclada num ritmo suficiente para que, né, você preserve a expectativa de vida média. Não, velho. Por que você não tem filho? Daqui a pouco eu te falo. Você acha que você tá acima ou abaixo da média de sucesso do brasileiro? Você acha que você tá acima ou abaixo da média de dinheiro? Porra, velho, onde você tá trabalhando aqui? Você é sócio de um bilionário, trabalhando num prédio top da Paulista. E aí, por que você não tem filho? Você acha que você não tem dinheiro pra ter filho? Não, eu já tive esse pensamento, mas hoje eu não tenho mais esse pensamento. Você viu que eu lhe falei que o Pavel tem 122 filhos? Quem? Você nunca ter comido ninguém sem camisinha? Como é Pavel, o cara doador lá. Por quê? O doador de esperma, entendi. Não, ele doa e vende. Ele doa e vende. Vende gala também. Já vendeu, ele vende. Aqui no Brasil eu não posso fazer isso. Não, se você for no Paraguai, tem vários países próximos. Rapaz, que loucura, velho. Seu sangue, sua gala não são suas. Contrato de ama de leite, você pagar pra uma mulher alimentar o seu filho é crime no Brasil. Que desgraça é essa, bicho? O leite que sai do seu peito não é seu? Que loucura, né? E aí, mas fala aí sobre envelhecimento, o que você acha? Quais são as causas? Rapaz, desde a Roma Antiga, é amplamente documentado que a urbanização reduz a fecundidade. Quanto mais urbano e tal, você mora em um lugar que tem menos espaço e tal, menos liberdade, as pessoas reproduzem menos, né? Isso sempre existiu há milênios. Agora, tem um fator agora que é muito mais poderoso do que a simples urbanização, que é o domínio de valores femininos. Você vê, por exemplo, por que aqui na Coreia tem uma cultura até parecida com o Japão e tem uma fecundidade tipo quase 20% menor? Porque a mulher não serve no exército e o cara demora mais 3 anos para entrar na carreira. Quanto maior a diferença entre renda e direitos de homem e mulher, para o homem a diferença aumenta as famílias estáveis e a fecundidade. Quando você aumenta a renda da mulher, você explode as famílias desestruturadas e despenca a fecundidade. Já teve pesquisas, inclusive, de renda mínima na Europa no século XX, em vários países que indicaram que se você der a renda mínima para o homem, o número de divórcios cai 1/3 e a fecundidade dobra. Se você der a renda mínima para a mulher, a fecundidade cai a metade e o número de divórcios triplica. Se a mulher tiver mais dinheiro que o cara, fica seca. Isso aí, meu irmão, já é estatisticamente comprovado. E hoje em dia, na nossa sociedade, tem mais homem ou mulher na faculdade, tem mais homem ou mulher em concurso, tem mais homem ou mulher sendo juiz. Só mulher. Você tá pegando as mulheres, o universo 25, pesquisa aí, universo 25. Você pega as ratas, você bota ela pra se comportar como um rato, não volta, não fica no cio, e se ficar, não cuida do filho, não é isso? O que você acha do universo 25? Eu acho que tem várias complicações aí, né? Pra começar, você não pode extrapolar o que funciona para os ratos para pessoas. Então tem uma parte... Mas tudo bem, são mamíferos, em geral eles são usados para experimentos, e geralmente quando não envolve processos cognitivos e sociais, são bastante representativos do que acontece com humanos. Eles fazem geralmente, primeiro com placa de Petri, né? Depois eles fazem com... animais bastante primitivos, geralmente minhocas, animais bastante primitivos. Depois eles passam para ratos ou cobaias, né, que tem um tipo de ratinho. Depois eles passam para macacos, depois com humanos. Então, os ratos realmente são bastante próximos de humanos para funções fisiológicas, para funções diversas. Agora, para uma atividade social complexa, já não é tão garantido que aquilo que funciona para os ratos vai se refletir na sociedade. Porém, o que o Renato está citando, que realmente nós estamos observando... Tem evidência empírica, né? Pois é, tem também com humanos, tem situações... Nós não estamos observando de forma sistemática. Nos ratos você tem como controlar a população, você tem como acompanhar longitudinalmente durante vários anos, vários meses, e ver o que está acontecendo. Com humanos já é mais complicado, porque as pessoas você não tem como monitorar 24 horas, não tem menos recursos, você não consegue isolar aquela população para fazer análise. Mas analisando meio que informalmente, sem um rigor científico, dá para perceber que acontece mais ou menos esse efeito realmente. Pelo menos aparentemente, né? Embora eu não concorde com um exagero na impossibilidade das mulheres atuarem, tanto no mercado de trabalho quanto na educação. Por exemplo, a Marie Curie, ela contribuiu muito para a ciência. A Cecília Payne... Né? 3 filhos, né? Pois é. Mas quase não criou, né? Os filhos mesmo dizem que não conviveram com a mãe, não é isso? É como eu disse o Sheldon Cooper. Não criou, né? O Sheldon Cooper falou que a Marie Curie era um homem honorário, né? Que ela tinha um os filhos dizem que não tinham relação de filho com mãe, que era com a babá, com a empregada, não é isso? Mas eu acho que a produção que ela teve... Pelo menos pariu. Mas que compensou, não é isso, não? É que eu acho que a produção que ela teve pra ciência foi muito... Pra humanidade como foi muito maior do que ter 10 filhos. relevante do que se ela tivesse uma quantidade muito grande de filhos. Lógico. Então, assim, a Marie Curie teve uma exceção, assim como outras. A Cecília Payne, como a Levskaya, né? É isso, mas tudo que você tá falando são acadêmicos, que não tem uma vida de estresse como o CEO, e poucas, são poucas. Tipo assim, um milhão, né? CEO, que o Thales Gomes. Algum de vocês sabe indicar... Tu viu o Thales Gomes? Viu o Thales Gomes? Quem é Thales Gomes? É o cara é um dos maiores empreendedores digitais do Brasil G4 aí. lá que o 381 foi. Me diga uma coisa.
Cientista eu concordo, que inclusive a vida acadêmica, a pessoa dorme de noite e ninguém liga, não é isso? Ninguém vai ligar pra Marie Curie 3 horas da manhã pra dizer que o laboratório explodiu, pegou fogo. É isso. A vida acadêmica, normalmente, se for concursado, inclusive, é 100 vezes menos estressante do que você ser CEO, ser executivo de empresa. Você não pode dizer que o céu é azul, que os caras querem perder seu emprego, perde milhões, não é isso? Me diga um CEO do Brasil, uma mulher CEO, que tem uma família sólida e numerosa, velho. Você conhece alguma? Você conhece alguma? Concordo, nesse ponto eu concordo ia totalmente. chutar Me diga uma, mas uma. eu não sei. Sim, me diga uma. Mas talvez a dona do Nubank lá, a Cris Junqueira... Quantos filhos ela 3. tem? É isso. Tá 3. casada há quantos anos? Aí já ela não é sei. executiva há quantos anos? Mas ela, pô, a regra é qual? ela fundou o Nubank tem 10 anos. Pois pô. é, e o executivo mais rico do mundo tem quantos filhos? Aí você tem vários. O Elon Musk tem quantos filhos? Tem 17, né? Sei lá. Eu acho que tem vários pontos aí que considerar. Você pega atividades administrativas, econômicas, é bem Não, diferente mas a da atividade Cris Junqueira é uma acadêmica, isso eu exceção, concordo né? plenamente. Mas acadêmica é menos estressante do que você ser executivo de um... Sim. Aí para algumas funções, por exemplo, atividade militar, mulher para atividade militar pode funcionar, mas já não é a mesma coisa, é bem diferente. Tem que considerar as características individuais da mulher. Tem umas mulheres que talvez até funcionem melhor do que homens, mas em geral você tem um conjunto de características que são típicas em mulheres e que são diferentes das típicas em homens e que volta para aquela questão inicial da universidade. Você tem características individuais que você tem que respeitar, procurar compreender, né? E a nossa riqueza vem da exploração das diferenças das pessoas. Delegação você tratar de todo mundo tarefas. como igual, você está destruindo a riqueza Exatamente. potencial dos ganhos competitivos. Não está respeitando as características... A natureza das pessoas. Exatamente. Você está indo contra a vocação, Tem que procurar né? compreender como as pessoas são, as diferenças que tem entre as pessoas e atribuir tarefas, delegar tarefas, tanto individualmente quanto coletivamente. No caso, tem diferença de gênero que são óbvias, Mas né? Tem várias diferenças de gênero que tem que inclusive, ser eu respeitadas. concordo que o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser. O problema é que... As consequências coletivas disso. É né? isso. É que GP, o corpo dela é dela, não é isso? Pederasta, o corpo dele é dele. Sodomita, o corpo dele é dele. Zoófilo, o corpo dele é dele. Agora o Thales Gomes não pode escolher que o corpo dele é dele. Que a mulher do Thales Gomes não pode ser dona de casa. É isso. O cara, hoje em dia, pode dizer: eu quero uma mulher com pênis. Agora ele não pode dizer que eu quero uma mulher que não seja CEO. Porra, a família do cara, a vida do cara, pô, ele não pode querer o que ele quiser. Que porra é essa ou não? Hein, Júnior? Não é não? Eu concordo com o Thales Gomes, cara. Eu não casaria com uma mulher CEO. Jamais. Eu não casaria com médica, com paniquete, imagina CEO, não é isso ou não? Porque... Eu não teria objeção pelo fato de ser CEO, mas o perfil típico da maioria das mulheres que são CEOs, eu acho que realmente não é o tipo que me uma mulher atrairia. pra ser CEO, a prioridade dela não vai ser sua família, não vai ser você e muitos de seus filhos vai estar lá atrás, não é isso? Se ela quiser ter filho, né? É porque depende de muita coisa, né? Depende, assim, não dá pra generalizar, mas acho que no geral, na maioria dos casos, 95% dos casos eu concordo. Mas acho que pode ter exceções que elas consigam administrar de uma maneira diferente. Então, mas assim, na maior parte dos casos eu concordo plenamente. Não, sim, saiu uma revista Forbes, uma matéria dizendo que não casa com uma mulher de carreira porque é menos sexo, é mais estresse, se divorciam mais, traem mais, não tem vantagem nenhuma. Não, mas e essa Isso afirmação do Thales Gomes? Isso é dados básicos. Essa afirmação do Thales Gomes, ele não reduz o valor da mulher, ele aumenta. Por quem diz, por exemplo, como eu, você lembra que eu perguntei lá, que inclusive eles cortaram, os caras censuraram quando eu perguntei lá pro cara, pro Zuc, como o nome dele? Eu perguntei pro cara, vem cá, velho, Que você você prefere prefere, sua né? filha? Você prefere sua filha bem casada, com vários filhos, com 40 anos, cercada de filhos, cercada de amor, com um marido bem que esteja sustentando ela, ou foi comida por 300 homens, prejudicada mental, sem casamento, sem perspectiva de casar e estéril? O cara, não existe essa dicotomia. Como não existe? A maioria das mulheres que fazem mestrado, doutorado, executiva, não sei o que lá, chega com um monte de filho bem casada com 40, toda metralhada. O número de bastardos há 100 anos atrás era de menos de 4%. A maioria de bastardos hoje em dia, bicho, é gente nascida fora do casamento. Essa é a regra, bicho. A causa disso aí não foi o cara botar a mulher pra trabalhar? Dizer que mulher, que o ideal é a mulher não trabalhar, não é dizer que a mulher vale menos que o homem, é afirmar que a mulher vale mais do que o homem. Que ela produz uma coisa. Qualquer mulher não trabalha intelectual, braçal não, mas não trabalha intelectual, ela pode ser igual ou melhor do que o homem. A questão é que ela produz uma coisa mais valiosa do que dinheiro, que são pessoas, porra. Alguém produz alguma coisa maior do que 5 pessoas melhores ou iguais a ela? A verdade sobre tudo Você isso... produz algo que vale mais do que 5 Hindenburg e melão? Se for Se você é só um Hindenburg e melão, você vale menos que 5 Hindenburg e melão, não é se isso for não? algo que estimule a produção de vários outros, Não, mas... pode ser que depende do... Mas o que você vai fazer que vai compensar? Deixar de existir 5 de você daqui a 10 ou 20 anos? Nada, não é isso? Não, e vou falar um negócio. Toda essa questão ainda tá... Enfim. Me fale um milionário. Milionário não, vai. Bilionário. Que a mulher trabalha. Não tem, cara. Eu já entrevistei vários aqui. As mulheres, tudo dona de casa, Mas é uma questão dondoca, probabilística, viaja né? e acorda 10 horas da manhã, tem empregada pra caralho. É isso, velho. A vida dessas mulheres, desses caras ricos, esses caras ricos não tem mulher que trabalha.
É óbvio que um cara que é são vários bilionário vai dizer que fatores. Ó, jamais eu vou querer que minha mulher seja assim. Tem vários ciclos intergeracionais, beleza? Tem vários ciclos intergeracionais. Tem o fim, quando começa o welfare, quando o governo começa a dar as coisas às pessoas para elas não trabalharem, o cara perde valor. Nos lugares onde a mulher recebe muito dinheiro do Estado, ela não precisa do homem. Num lugar onde tem violência e tal, ela precisa do homem, claro, por isso que tem fila pra dar pros vagabundos na cadeia. A mulher que dá pro vagabundo da facção é roubada? Ela é abusada na favela? É o cara que dá pro cara da Ela facção. fica mais protegida, né? Mas ela fica mais protegida do que a mulher que dá pro polícia, não é isso ou não? Hein? Não sei se mais, depende do polícia, E depende do em vagabundo, geral, não é em isso ou média- não? em média, Mas se ela assim, morar onde a facção controla, ela der pro cara da facção, ela tá imune ali, não é isso? Tá imune. tá mais protegida. Essa é a grande causa da mulher. A hibristofilia. A mulher ficar molhada pra vagabundo. É a regra geral na adolescência. Isso é estatístico, velho. Por que você acha isso? Por causa da ameaça física. Isso não existe em ambiente rico. Não, quando a mulher não tem ameaça física, ela passa... Quando a ameaça é financeira, ela quer o cara que tenha dinheiro. E se ela tiver dinheiro e ela não se sentir ameaçada fisicamente, como nesses países do primeiro mundo, a única coisa que o cara pode oferecer a ela é segurança emocional. Que ela não consegue. Porque a mulher que já dormiu com 40, 50... Jesus disse 4, né? Mas depois do 50º é difícil, porra. Como é que a mulher vai respeitar o cara se ela já teve caras melhores do que ele em todos os aspectos? Tá desensibilizada e não utilizou, porra.